preciso testemunhar. Poxa, eu faço parte de uma comunidade. Eu estou vestindo a camisa. Tudo que eu fizer ali, eu sou Thaís Cristo Alegria. Então eu tenho que fazer valer o meu testemunho. Aê, boa noite, anjos. Como é que vocês estão aí? Falar da Thaís é lembrar da alegria, é falar da autenticidade dela, né? É falar que em meio à dor, ela nunca se desesperou, ela nunca desacreditou. Falar que ela conseguiu alcançar muitos corações. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que ela está no céu. Não poderia ser uma pessoa insignificante para passar pelo que ela passou e deixar a comunidade marcada. Porque para marcar a comunidade tinha que ser alguém escolhida por Deus. A Thaís sempre teve uma personalidade muito forte, assim. E graças a Deus, quando ela abraçou a causa de Deus, a causa da vocação dela, ela abraçou com a mesma personalidade forte e foi determinada até o fim. Thaís cresceu uma infância bem saudável, brincando de rua, andando de bicicleta, de patins. E aí foi crescendo, veio a fase de escola. Thaís nunca foi aquela aluna aplicada de tirar sempre 10 ou só notas 10. Mas a Thaís nunca me deu problema na escola. Eu nunca precisei ir à escola para resolver algum problema da Thaís. E ela sempre obtinha as notas para passar sem precisar ficar de recuperação. Nesse período ela já estava na faculdade. A faculdade é um ambiente que não é muito propício a buscar a Deus, né? Talvez por isso. E eu acredito que ela tenha sido tocada justamente pela caminhada da família. E aí ela resolveu finalmente entregar a carta e se compromissar aos 22 anos. Depois que o Thiago, meu irmão, se consagrou à comunidade, abriu um processo novo, digamos assim, para os adultos, que foi quando a minha mãe e o meu padrasto se compromissaram. Nesse meio tempo, que foi no início de 2017, eu entreguei a minha carta. E aí, logo em seguida, em abril, a minha mãe e o meu padrasto se compromissaram. E nesse meio tempo, eu ainda era muito resistente, mesmo quando estava rolando o processo vocacional dos meus pais, né? E eu não sentia que... Eu sentia que era a minha vibe, mas eu não tinha coragem, entendeu? Como formadora da Thaís, eu pude participar do amadurecimento de fé dela. E uma das coisas que mais me marcou foi a primeira formação que ela teve comigo lá em 2017. E ela falou pra mim, Bela, pra quem não sabe, a Thaís trabalhava como modelo. E ela falou pra mim, Bela, existem alguns trabalhos que não fazem mais parte da minha vida, que eu não posso continuar aceitando. Existem algumas fotos que não convém que eu participe, que eu tire. E a partir daí ela começou a selecionar os trabalhos que ela aceitava e os trabalhos que ela não aceitava. E isso me marcou muito, porque foi um testemunho de mudança, um testemunho de conversão, e que ela adotou para a vida dela. A partir daquele momento, ela começou a focar a carreira dela em outras coisas e ela começou a crescer muito. Então, a partir de uma simples mudança, de uma simples escolha, gerou uma consequência muito grande na vida dela. Visional. E é o seguinte, né? Vou começar me apresentando, porque, enfim, nem todo mundo é obrigado a me conhecer. Eu me chamo Thaís Belém, é sim. Eu me chamo Thaís Belém, eu tenho 25 anos, sou consagrada da comunidade Cristo Alegria, estou coordenadora da comunicação, sou jornalista de formação, atualmente eu trabalho como produtora numa emissora de TV daqui. E hoje eu vou conversar com vocês e partilhar sobre essa minha vivência, porque
o comunicar, ele está na minha veia, ele está no meu testemunho. Então, nada melhor que eu começar hoje aqui falando e partilhando muito com vocês sobre comunicar. Bom dia para você que acompanha o Lib News desta aqui. A gente começa lendo as manchetes do jornal O Liberal. Dia, bora ver o que é destaque no jornal impresso? Ela marca a nossa história na vida de comunidade por alguns dons que eram únicos. Ela era uma pessoa que acolhia, falava com todo mundo, atendia a todo mundo. Mais do que amizade, a gente conversava, a gente partilhava, a gente se mandava memes, a gente sorria. Sempre tinha algo de engraçado para dizer, algo para fazer a gente sorrir, chegar de surpresa mostrando alguma coisa engraçada. Logo em seguida, ela fez uma caminhada maravilhosa na comunidade, assumiu a liderança da comunicação, né? Foi formadora e em seguida veio o casamento. Conheceu o Gabriel na comunidade e casou. A fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia. E é desesperador, mas ao mesmo tempo foi para aquilo que Deus me botou ali do lado dela. Eu entrei no casamento com a música Forja, que dizia que era na dor, que diz que eu fui preparado esses 5 anos para aquele momento, para aquela entrega. Tive que botar ela na porta da sala de cirurgia e entregar para o maqueiro. Saí de lá transtornado, assim, voando, aéreo, só que com uma certeza de que tudo estava entregue na mão de Deus, incrível. A Thaís passou isso pra gente a todo momento. Já entramos vencendo, mas a incerteza, a agonia pairando no coração, só que Deus estava com a gente. Ela voltando da cirurgia, ela relatou, e eu acredito que foi aí que a gente percebeu que a Thaís estava pronta, que ela já estava preparada, que se Deus quisesse levar ela naquele momento, já poderia levar. Ela tinha feito a confissão, tinha recebido a unção dos enfermos e tinha comungado. E aí ela voltou dizendo: mãe, eu já estou preparada, se desse alguma coisa errada naquele momento, né, da cirurgia, eu já estava preparada para ir para o céu. Testemunho é para ser vivido, não é para arregar, não é para ser frouxo e largar, entendeu? Testemunho é para ser encarado, é para ser vivido e é para ser espalhado. Inclusive é por isso que eu tô aqui, entendeu? Porque eu quero que as pessoas entendam e sintam isso através da minha história, que é possível. Nós, compromissados da comunidade, todo dia 7 de setembro a gente faz renovações de voto. E a última renovação de voto da Thaís foi em setembro de 2024, onde ela já estava bem debilitada. O quarto que a Thaís estava, ele já estava todo preparado, como se fosse um quarto hospitalar. E chegaram lá, depois do compromisso dos meus irmãos, que é o padrão na igreja, na comunidade, todo o conselho, mais os arcanjos, para que eu e a Thaís fizesse a renovação. E eu preparei ela, botei uma roupa branca, mesmo assim eu passei um corretivo, passei um batonzinho bem claro, porque eu tinha certeza que era assim que ela queria estar, bem, né, aparecer bem para o nosso conselho, para os nossos irmãos. E, sinceramente, foi a renovação mais feliz da minha vida.
E eu tenho certeza que da vida da Thaís. Quando o nosso pai fundador colocou o cordão no pescoço dela e falou o seu ministério, a lágrima escorreu. E foi o último contato que ela teve, né? Dia 7, dia 13, a Thaís fez sua Páscoa. Com certeza que ela está lá intercedendo por mim, pela família, pela comunidade como um todo. E quando a gente gravou Até o Fim, a gente gravou, até recebeu o diagnóstico em fevereiro de 23, a gente gravou mais de um ano depois, né? E aí a Thaís, a letra de Até o Fim, ela diz: verei meus filhos correndo entre os bancos, verei meus irmãos crescendo e casando. E dá pra ver no vídeo da música que a Thaís canta isso com lágrimas nos olhos, só que dá pra perceber que não são lágrimas só de quem tá emocionada com a música. Era porque talvez ali ela entregava o bem mais precioso, o sonho da vida dela, talvez que era ser mãe. Ela entregava para Deus, sabendo da situação e do risco que ela corria. Enfim, de fato, a Thaís terminou a vida talvez sem realizar o sonho de ser mãe, mas isso faz com que a oferta dela seja ainda mais frutífera, porque a palavra de Deus nos ensina, né? Que se o grão de trigo não morrer quando cair na terra, ele não dá fruto. E aí, chegando em casa naquela sexta-feira, eu falei, cara, vou pegar o celular da Thaís, vou ver o que tem aqui. Se tem alguma foto, se ela deixou alguma mensagem, se tem algum vídeo nosso, para eu passar pro meu celular e ter isso arquivado para sempre. E eu encontrei, eu já passei também isso com algumas outras pessoas, um bloco de notas que constava ali nomes e a intenção daquela pessoa. Ou seja, a pessoa falava com a Thaís por WhatsApp, pessoalmente, ou pelo Instagram, solicitando uma oração, e ela pegava o nome da pessoa, a intenção, e colocava no bloco de notas. E lá tinha um certinho, aquele verde, aquele emoji, se ela já tinha rezado ou não. E era muito grande a lista, era muito grande. E ninguém sabia disso. Então, assim, em meio à doença, em meio à dor, em meio a já não ter reações físicas mesmo, até permanecer ali, agradecendo pelo que estava vivendo e rezando pelas pessoas, pelas intenções que elas pediam, né? Falar da Thaís é sorrir, é lembrar dos momentos muito alegres que nós passamos juntos com ela, porque ela era sinônimo de alegria. Ela realmente tinha o carisma da alegria e não dá para lembrar com tristeza, mas com saudade e com muita alegria. Lembrando dos vídeos, lembrando das conversas, lembrando dos momentos da celebração que ela estava do meu lado. Só dá para ter essa saudade e a certeza de que existe um céu e que um dia nós nos encontraremos e vamos rir muito e festejar muito, se Deus quiser. Alguém que tinha dons especiais, como ela tinha, como ela deixou para a gente da nossa vida e nós jamais iremos esquecer. Essa sempre será a Thaís Belém para nós. Eu não tenho dúvida que a Thaís é uma santa, que a Thaís está no céu, que a Thaís está intercedendo por nós. É difícil falar quanto mãe, mas eu criei, eu gerei, eu criei, eduquei, que foi Deus que me deu e eu tive a oportunidade de devolver para Deus. Eu sou muito feliz por essa vida que eu vivo e eu não trocaria por nada. Não importa tanto de visualizações quanto inscritos, não me interessa. O importante para mim é falar do que eu estou passando, porque de repente alguém está na mesma situação que eu, se identifica. Então eu tornei aquilo a minha missão. Cristo, alegria dos piores sempre. Né? 2015, 2016, 2017, 2019. Por isso. Vai, pode falar, tá gravando já. Já pode falar?
sei nem por onde eu começo.